Olá. Essa então é a videoaula sobre comparação entre os reinos Protoctista, Monera e Fungi. Queria só lembrar que essa é uma classificação de seres vivos levando em conta a classificação proposta por Joseph Whittaker em 1969, que define que os seres vivos existentes no planeta Terra poderiam ser divididos em 5 reinos, né? Protoctista, Monera, Fungi, Plantae e Animalia, né? Seriam os protozoários e as algas, os fungos, bolores e leveduras, as bactérias e as arquibactérias, as plantas e os animais. Esses 5 reinos dos seres vivos. Então, hoje vamos fazer uma comparação de 3 reinos. O reino Monera, o reino das bactérias, o reino Protoctista, das algas e dos protozoários, e o reino Fungi, dos cogumelos, bolores e leveduras. Bora lá. Vamos lá. Reino Monera. Reino Monera são organismos unicelulares. Eu vou pegar aqui meu marcadorzinho aqui. Então, são seres unicelulares. Esses organismos são procariontes, e quando eu digo procarionte, nossa, minha linha está horrível. Quando eu falo procarionte, eu estou querendo dizer que eles são organismos que a única membrana que é visível nessa célula, ou pelo menos a mais importante, né, a única membrana importante pra caramba nos procariontes, é a membrana plasmática, né? Uma célula tem a membrana plasmática, o citoplasma e o DNA. Então, a única membrana que existe nesses seres vivos é a membrana plasmática. Dentro dessa célula não tem outras membranas. Nos organismos eucariontes, que é o contrário de procarionte, nos eucariontes não. Eucarionte tem um monte de membrana interna. Tem uma série de organelas dentro do organismo, que é formado por membrana, várias membranas. Então, mitocôndria é formado por membrana, núcleo da célula, onde tem o DNA, é formado por membrana, lisossomo, complexo de Golgi. Nenhuma dessas organelas eu expliquei em aula. Eu só estou dizendo agora de uma diferenciação das células e por que, de onde vem esse nome procarionte. E aí o reino Monera é dividido em 2 grandes grupos. Um deles são a das arquibactérias, que são aqueles organismos que vão viver em ambientes extremos, né? São lá as bactérias que vivem perto de lagoas termais, de geysers, como é que chama aquela, lagoas de ácido que existem no planeta, lugares onde há uma concentração de sal muito grande, ambientes extremamente gelados, né? Então, são indivíduos que conseguem sobreviver em temperaturas muito altas, muito baixas, muito salgado, muito ácido. Eles são menos comuns do que o outro grupo. O outro grupo são as eubactérias. Todas as outras bactérias que você conhece são essas eubactérias. E essas bactérias vivem aí em cima do meu teclado, no ar, em cima das árvores. Elas estão por aí no planeta Terra. Essas bactérias elas podem ser autótrofas. Então, aquelas que produzem seu próprio alimento. Autótrofa. Trófos quer dizer comida e auto significa alto. Ela mesma produz. Ela produz o próprio alimento, a própria nutrição dela. Faz fotossíntese, por exemplo. Existe um outro processo também chamado quimiossíntese que ela pode fazer, mas não vou me adentrar muito. A maioria das bactérias autótrofas do planeta são bactérias que têm clorofila. Elas vão ser esverdeadas. Vou chamar de cianobactéria por conta disso, né? Daquela cor lá azulada, esverdeado, ciano. Chamamos de cianobactérias. E elas também podem ser heterótrofas, ou seja, elas comem os nutrientes que tem no ambiente onde ela vive, mas ela não produz esses nutrientes, ela não faz fotossíntese e produz os alimentos. Ela só come aquilo que está ali. E aí eu queria que você se lembrasse, né? Você se lembre que procarionte é diferente de protozoário, mas essas duas palavras confundem quando a gente está estudando, né? Procarionte, protozoário, você não sabe o que é. Então lembra assim, ó, zoológico é porque tem animal dentro, né? Zoológico. Protozoário significaria tipo animais primitivos, manja? É um negocinho bem pequenininho que você olha no microscópio, é pequeno pra caramba e se move demais. Parece até um animal pra quem não conhece, mas ele não é um animal. Porque ele é feito de uma célula só e animal é feito de várias células. Então eu não posso chamar de animal, eu chamo de protozoário. Agora, procarionte, cários é membrana.
Então, quando eu falo de procarionte, é membrana primitiva. Não confunda, então, procarionte, que são as bactérias, os únicos seres vivos do planeta Terra que só tem essa membrana primitiva são as bactérias. Nenhum outro reino desses descrito pelo Whittaker, né? Nem os fungos, nem as plantas, nem os protoctistas e nem os animais, nenhum deles é procarionte. O único reino procarionte são as bactérias. E procarionte é diferente de protozoário, que está lá no outro reino. Então aí está a minha bactéria bonitona, né, mostrando ali que o DNA está solto no meio do citoplasma. Não tem nenhuma membrana dividindo o DNA da célula no resto do citoplasma. Bom, aí eu entro em reprodução das bactérias. Como é que tem uma reprodução de bactéria? Olha que bonitinho. A bactéria se reproduz por bipartição. E aí eu pus um desenho aqui da bipartição. Uma bactéria está lá. Ela, em algum momento, o DNA dela, que é esse rabiscozinho aí que está aí no meio da bactéria, ele se duplica. E daí, conforme esse DNA vai se duplicando, o citoplasma da bactéria vai se dividindo e, de repente, ela, bluf, ela se solta, ela se divide. E aí forma essas duas. Então, são os processos. O A, está lá a bactéria numa boa, bactéria mãe. Aí no B, a bactéria já começa o processo de duplicar o DNA dentro dela. No C, o citoplasma da bactéria começa a se dividir. No D, ela está totalmente dividida, mas essa parede rosa, chamada parede celular, ainda não se dividiu. E no E, tanto a parede celular quanto o citoplasma dividem formando duas células filhas. Esse é o único jeito que as bactérias se reproduzem. Você até pode ter um negócio lá chamado conjugação, que é a troca de material genético entre duas bactérias. Mas elas trocam o material e não se reproduzem. Ela troca, uma manda DNA para a outra manda DNA para uma, mas só que elas vão lá depois e se dividem exatamente como acontece aqui. Então, o único jeito que bactéria se reproduz por bipartição. Bora, próximo. Gente, eu estou falando aqui rápido porque é um vídeo. Aí, o que você faz? Você não entendeu direito o que eu estou falando? Pausa o vídeo, volta, assiste de novo, para, anota, registra. Você não precisa ir no meu ritmo, vai no seu pausando, né? Para isso que existe a barra de espaço no seu teclado. Ou o cliquezinho na sua tela. Então, o reino fungo, ó. O reino fungo ele é dividido lá em bolores, cogumelos e leveduras. Bom, os bolores, já viu bolor, quando um pão embolora? Já viu um cogumelo, quando você, orelha de pau, fungo lá, uma pizza do fungo, uma delícia. Ela vai, shiitake e shimeji, dois cogumelos. Aquele cogumelo que você põe como é que chama? Estrogonofe. O champignon, tem aquele portobello, que é fresco, uma delícia. Então, tem cogumelo pra caramba no mundo que a gente come. Cogumelão grande, bacana, bonito. E tem as leveduras, que elas vão ajudar a gente a fazer alguns alimentos e tal. Podem ter esporos delas no ar, tal. São muito pequenininhas. Então, ó, dá uma olhada, ó. Os bolores e os cogumelos, você consegue enxergar ele. Pega aquele pão embolorado, você vê aquele monte de pelinho lá, a gente viu nas últimas aulas. Esses aí, eles são pluricelulares, ou seja, muitas células que formam um indivíduo. Se você lembra daquelas hifas que a gente viu, dos fungos pluricelulares, são muitas células formando um indivíduo só. As hifas se ramificam, tem várias hifas conectadas umas nas outras, aquilo não é uma colônia, aquilo é um organismo pluricelular. E os cogumelos pegam várias hifas e formam o corpo do cogumelo, que é aquele micélio bonitão que a gente viu na aula. Legal. E esse daqui, ó, as leveduras não. Já esse aqui, ele é unicelular. As leveduras, pessoal, têm uma importância braba para a nossa alimentação. Um monte de coisa importante os fungos fazem. Então, ó, o fungo, ele é um organismo decompositor. Você imagina, por exemplo, que lá na selva amazônica, se não tivesse fungo, as plantas que morrem durante o dia, as árvores que caem, os animais que morrem, as folhas que caem das árvores, minhoca que está no sol, todos eles, quando morressem, não ia ter ninguém para decompor, para destruir esses organismos tão mortos e reciclar esses nutrientes de novo para o solo. E as árvores pegam esses nutrientes do solo e usam para produzir sua comida, seus alimentos. Então eu estou falando que os fungos têm uma importância de decomposição, e isso é importante pra caramba se decompor, porque é desse jeito que a matéria no planeta Terra vai sendo reciclada. A matéria que forma os seres vivos, ela é reciclada por conta dos organismos decompositores. O fungo tem uma baita importância nisso.
e eles não criam sua própria comida. Portanto, todos os fungos são heterótrofos. Anota isso. Todos eles são heterótrofos. Eles são muito importantes para um monte de coisa no planeta Terra. Não é só a decomposição. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Reciclagem de nutrientes, comida e remédios. Olha que loucura. Loucura total e completa. Reciclagem de nutriente, porque ele faz isso na floresta. Comida, porque você come cogumelo. E outra parte da comida é porque, sabe essas leveduras que eu falei que eram fungo unicelular? São as leveduras, meu povo, que a gente coloca na nossa farinha e na água para fazer pão. O organismo tem um organismo chamado fermento biológico, Saccharomyces cerevisiae. Ele é um fungo do tipo levedura, é um fungo unicelular, que você coloca ele na massa lá de farinha com água e ele vai comendo ali alguns açúcares da farinha, ele vai soltando gases, puta, fungo peida, nesse sentido sim, ele vai soltando gases ali, o CO2, e ele vai fazendo a massa do pão crescer. Ele também produz durante esse processo um negócio chamado etanol, é álcool. É o mesmo fungo que faz o pão, essa levedura, você também vai fazer cerveja, vai fazer vinho, eventualmente você pode até azedar um queijo. Então, mano, fungo é importante pra caramba, pra caramba. Então, eu tô dizendo aqui que leveduras são importantes para a nossa alimentação. Mas também tem um remédio importantíssimo, que é formado por fungos. Tem um fungo chamado Penicillium, que um cara há muito tempo atrás, lá, como é que é o nome dele? Esqueci o nome do cidadão. Depois eu edito o vídeo e coloco o nome dele aí. Agora eu vou pôr o nome dele. Isso, ainda bem que tem o Google para me lembrar, né? Esse cara que tá aí, né, que eu acabei de escrever na tela, ele viu que em volta de fungos que ele estava crescendo numa placa de Petri, tinha uma placa de Petri, tinha um fungo que nasceu, e ele estava cultivando bactérias na placa de Petri. E em volta dos fungos, caiu o fungo sem querer lá na placa de Petri dele, e aí os fungos começaram a crescer, formar aquela cabeleira, e em volta não crescia a bactéria. Ele falou, malandro, o que será que é isso? Começou a investigar, conseguiu separar a substância produzida pelo fungo e viu que ele deu o nome de penicilina, que era um antibiótico, ou seja, impedia que bactérias crescessem. Esse cara pegou essa penicilina e começou a utilizar em pessoas que estavam com infecções, com tuberculose, com doenças causadas por bactérias. Ou seja, os antibióticos que a gente usa hoje em dia, eles são todos baseados numa capacidade que os fungos têm de produzir antibióticos. Então a gente extrai os princípios ativos de fungos para obter os antibióticos contra as bactérias que nos causam doenças. Olha que loucura, hein? Legal. Muito bonito isso. E aí a reprodução dos fungos, pessoal, é muito legal, porque os fungos, se for lá um levedo, né, uma levedura, ela se reproduz por bipartição, ela se reproduz lá. Mas no caso dos... Não fica olhando muito para essa tela, não. Tem muita coisa aqui maluca, que vou até... Né, muito ruim, vou apagar aqui. Mas não olha tanto para essa tela, não fica tão impressionado. Mas a questão é a seguinte. Os fungos, eles têm uma parte da reprodução deles que ela vai produzir esporos. Ou seja, tem lá um cogumelo, por exemplo. Ele primeiro cria umas células. Que ele vai jogar no ambiente. E essas células vão cair em terreno fértil. E quando cair em terreno fértil, ela vai começar a crescer um novo fungo que vai crescer dali. Pode ser, por exemplo, um cogumelo. Pode ser uma hifa qualquer. E durante esse processo de reprodução, o fungo começar a juntar dois núcleos e fundir os núcleos, formando novamente uma estrutura, e essa estrutura é capaz de gerar aquela celulinha que ele jogou, aquele esporo. Então, só para vocês entenderem, tem uma fase da vida que ele cria esporos e joga no ambiente, mas tem uma outra fase da vida, quando o corpo do cogumelo já está criado, que células dentro dele se fundem, criando uma estrutura que vai ser capaz de gerar novamente os esporos. Então, ele tem as duas reproduções em uma só. Tanto a reprodução assexuada, que ele joga esporos, quanto essa reprodução por fusão dos núcleos, que é a parte sexuada. Chegamos no último reino, reino protoctista. Reino protoctista.
O reino protoctista, pessoal, ele é chamado aí de saco de gatos da biologia. Tudo que não cabia nos outros reinos, a gente põe nele porque ele aceita qualquer coisa. Tudo que não é animal, põe aí. Tudo que não é vegetal, põe aí. Tudo que não é moneira, põe aí. Tudo que não é fungo, põe aí. Tô sendo maldoso, porque hoje em dia a gente sabe que existe uma similaridade genética entre organismos que estão nesse reino. Mas o fato é que são organismos muito diferentes entre si, ó. Algas, tipo temaki, manja? Alga do temaki, né? Você come alguinha, pá. E protozoário, uma ameba. Aí você fica pensando, nossa, mano, uma ameba e uma alga, o que tem a ver, né? Pois é difícil a gente compreender, mas mais pra frente, quando eu estiver falando de genética, você vai ver que tem uma linha de comparação ali, uma escala filogenética. Vou explicar mais pra frente que acontece isso. Mas sim, algas e protozoários estão nesse grupo. Bora pra ver. Protozoário, lembra que a gente viu na folha de alface na semana passada? Então, o reino protoctista, ó, eles podem ser unicelulares, tipo no caso dos protozoários, ou eles podem ser pluricelulares no caso das algas. Tudo bem? As algas, pessoal, têm uma importância econômica, alimentícia e ambiental. A importância econômica de alga. Você sabia que no Nescau, no Toddy, estou fazendo propaganda, nem me pagam aqui, mas nesses dois achocolatados, normalmente eles colocam uma substância lá para o Nescau, para o Toddy ficar mais grosso, gostoso de tomar, você toma, vai... Não é aquela coisa rala igual água, né? Então você põe lá no meio do leitinho o Toddy ou o Nescau ali, ele fica grosso, né? Você bate, parece que tá batendo um mingau ali. Porque eles põem uma substância chamada agar-agar no Toddy, no mingau. E essa substância, o agar-agar, ele é retirado de gelatinas. E... de gelatinas não, desculpa, de algas. Ele é retirado de algas. Então elas têm uma importância alimentícia. Mas além disso, você come alga. Né? Você faz lá no japonês, come um temaki enrolado em alga. Alga nori, né? Acho que é nori. E tem uma importância ambiental muito grande, porque uma grande parte do oxigênio da Terra é produzido por algas. Diferente do que se pensa que a Amazônia é o pulmão do mundo, na verdade, o grande produtor de oxigênio do planeta Terra são as algas. Certo? Algas pequenas, algas minúsculas, algas grandes, mas elas produzem água pra caramba. Os kelps, florestas inteiras de kelps. Então, bora lá. E o protozoário, mano? Protozoário é um bicho bacana, né? A gente viu na aula passada um monte de protozoário de vida livre. Ou seja, não estava parasitando ninguém, estava ali comendo o vegetalzinho dele. Não estava dentro do corpo de alguém, não estava sendo doença para mim. Mas tem os protozoários que fazem mal, pessoal. Você vai lá para a praia, ou você vai num sítio, você vai numa chácara e toma água do rio sem lavar a mão, sem... Ou o rio mesmo, você não ferve a água do rio, não filtra a água do rio. Se não for um rio muito limpinho, ó, mesmo assim, pessoal, não é para tomar água de rio assim não, uma bica e tal. Você pode ter protozoários na água. O mais conhecido deles é a ameba, causa lá um negócio chamado amebíase, diarreia braba. O nome da ameba chama entamoeba histolítica. Você não precisa saber disso. Mas o fato é que a ameba ela causa um tipo severo de infecção intestinal que vai fazer com que as paredes do intestino produzam uma grande quantidade de líquido e aquela diarreia terrível, né? Olha o desenho ali de uma ameba. Parece aquele brinquedo, né? A moeba. Parece um brinquedinho, a moeba. Aí eu tenho também a giardíase, doença causada por um protozoário chamado giardia. E olha só, quando você olha lá no exame de fezes, você encontra isso daí no microscópio. Esse aumento é de 1000 vezes. Olha que bonitinha, giardia. Protozoário causa também infecção intestinal grave, pode ter até sangramento nas fezes, de tanto que ela destrói a parede do seu intestino. Tem um outro, né, muito conhecido, que é o Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, em homenagem ao Oswaldo Cruz, que é a doença de Chagas. Dá uma olhada, ó. No meio das suas hemácias, ó. Essas hemácias aí, vai ter um outro protozoário que a hemácia foi corada com um corante que deixou ela roxa. Mas essa hemácia tá vermelhinha, ó. Essas células vermelhinhas, assim, redondas, são as células do seu sangue. E essa tripinha aí é o tal do Trypanosoma cruzi. Causa uma doença severa na gente, mata, não tem salvação não. Ela vai, depois esse Trypanosoma cruzi vai ficar alojado nos músculos do seu coração. Você pode ter uma insuficiência cardíaca, morrer muito cedo. E você pega esse bicho por um mosquito, picada de um mosquito chamado mosquito barbeiro, né? O barbeiro, casas de pau a pique, né? Em lugares com muito entulho e tal, ele pode se juntar ali no meio daquelas coisas ou viver em frestas, né? E daí ele pode picar o seu rosto durante a noite, faz cocô do lado da picada, você se coça
e daí esse protozoário cai no seu sangue e vai começar a parasitar seu sangue, o T-cruzi. E tem o plasmódio, que é o causador da malária, né, pessoal? Puta, plasmódio é embaçado. Plasmódio, eu não sei se a minha... Acho que o meu vídeo vai ficar... Eu vou tirar o vídeo para vocês poderem ver o plasmódio, ó. Que é esse bichinho aqui, ó. Mais uma foto de sangue, né? E o plasmódio tá ali se reproduzindo várias e várias vezes, né? O plasmódio ali dentro do meu sangue, ele também vai causar a malária, ou a chamada febre terçã, né? Febre altíssima, né? Mata muita gente, né? Um dos plasmódios que causa malária. E na reprodução dos protozoários, pessoal, o negócio é o seguinte, esse é o último slide, também 22 minutos de aula. Quer dizer, um corte vai dar menos, mas... Os protozoários é o seguinte, depende a reprodução. Porque se for uma alga, por exemplo, ela pode formar esporos, esses esporos vão se fundir, e aí na água os esporos se fundem e criam uma nova alga. Mas a alga também tem um lance que pode sair um pedacinho da alga, e o pedacinho da alga pode criar uma nova alga. Um jeito, né? Vou voltar com a minha câmera aqui. Voltar com a minha câmera. Então pode sair um pedacinho da alga e criar uma nova alga. Tipo, crescer por um brotamento, um novo pedaço de alga, a alga cai no mar, no rio e cresce um novo pedaço. É um jeito. Mas nos protozoários, ele pode se bipartir ou conjugar, né? Conjugação e bipartição, do mesmo jeito que as bactérias fazem. Um pouquinho diferente, mas bem parecido. Você pode se dividir um protozoário no meio, ou então o núcleo do protozoário se multiplica várias vezes lá dentro. Em vez de se reproduzir só 2 vezes, como era lá na bactéria, ele pode fazer um negócio lá que é uma multidivisão, divisões múltiplas do núcleo. E daí depois a célula ela se divide várias vezes, e em vez de um protozoário se dividir em 2, um protozoário se divide em vários. Esse último que eu dei aí, do plasmódio, ele faz isso. Então, veja que tem vários tipos de reprodução dos protozoários. Se você quiser montar uma tabelinha com todas essas características, você olha o vídeo e vai montando, né? Característica de reprodução, isso e aquilo. Beijo, até a próxima.